Vamos voltar, pessoal? Pessoal, vista a aplicação da norma processual no espaço e no tempo, nós vamos começar com um dos aspectos do processo civil que é mais importante para vocês, que é onde se tem mais acertos, mais erros, talvez seja a parte mais complexa, que é competência. Quando nós vimos jurisdição, nós vimos que jurisdição é o poder-dever do Estado de dizer, de aplicar o direito ao caso concreto. Então, todo o juiz tem jurisdição, certo? Se ele não tem jurisdição, ele obviamente não é juiz. E é por isso que nós falamos sempre que quando nós vamos começar a trabalhar com a expressão competência, nós vamos trabalhar com competência sempre dentro da função jurisdicional. Por isso que só tem competência o Poder Judiciário. O Ministério Público, a Polícia Civil, os órgãos administrativos, eles não têm competência, eles têm atribuições. Que não quer dizer que sejam incompetentes, né? Não, porque eu já tive, quando eu advogava, eu tive um cliente que foi preso em flagrante por desacato, porque o policial militar foi multá-lo. E ele dizia que quem podia aplicar aquela multa era só a guarda municipal, que era uma multa de estacionamento em lugar proibido. E ele disse que o policial era incompetente para aplicar aquela multa. O cara disse: está me chamando de incompetente? Está preso em flagrante por desacato. Esse é o tipo de país que a gente vive. Brasil, o país de todos. Mas então é o seguinte, se todo juiz tem jurisdição, vocês entendem que seria racional que todos os juízes exercessem em relação a todas as matérias essa jurisdição? Se você consegue imaginar um juiz em Foz do Iguaçu julgando trabalhista, matéria previdenciária, matéria administrativa, matéria de família, matéria de contratos, matéria de direito tributário, além de enlouquecer, tu ia comprometer a qualidade da prestação jurisdicional, porque quem acha que sabe tudo, na verdade, não sabe nada, né? E tu ia ter, na verdade, um juiz pato. Porque o pato nada, voa e corre. Mas ele nada mal, corre mal e voa mal. Mas ele faz os três. Se tiver que fazer, o sujeito faz. Mas ele não vai conseguir fazer com a mesma situação. Então, se todo juiz tem jurisdição, essa jurisdição tem que ser exercida conforme critérios racionais, conforme critérios orgânicos. Por isso que eu vou dividir o exercício dessa jurisdição em unidades menores. Então, a competência é a medida da jurisdição. Todo juiz tem jurisdição, mas nem todo juiz tem competência. Todo juiz tem competência. Nem todo juiz tem competência, né? Claro. Que seria absolutamente irracional ter um juiz que tivesse jurisdição sobre todas as matérias. Então o que eu faço é organizar essa jurisdição de forma racional, distribuindo ela, dividindo ela em vários órgãos e atribuindo a cada um desses órgãos uma parcela desse exercício da jurisdição. Eu delimito. Por isso que se fala que a competência nada mais é do que a medida da jurisdição. Isso. É fácil falar de competência num país como o Brasil. Porque o nosso sistema foi CS.
É fácil, né? Tratar de competência no Poder Judiciário organizado com essa simplicidade. Não, no Poder Judiciário é extremamente simples. Tu tem o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão jurisdicional de cúpula, que basicamente o STF administra o quê? O STF. O STF não pode dizer sobre a portaria do juiz do trabalho aqui administrativamente. O STF só manda administrativamente no STF. Mas jurisdicionalmente é a cúpula do Poder Judiciário brasileiro. E aí eu vou ter a Justiça Comum. Eu vou ter a Justiça Comum, que vai ser a Justiça Comum Estadual, formada pelos Tribunais de Justiça e tribunal, e depois Juiz de Direito, Tribunal do Júri, turmas recursais, organização interna, e a Justiça Comum Federal. Lembre-se, a Justiça Federal não é justiça especializada, ela é justiça comum. Justiça especializada são a trabalhista, a eleitoral e a militar federal. Então, essa militar federal nos interessa porque é a única jurisdição exclusivamente criminal. A Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral nos interessam um pouco porque nós vamos ver, envolve competência em razão da matéria. E a Justiça Comum ela vai ser dividida em estadual, que é o Tribunal de Justiça, e a Justiça Federal, que são os 5 tribunais regionais federais, juízes federais substitutos. Além disso, eu posso ter nas justiças estaduais uma justiça especializada. Eu tenho uma justiça especializada, que é a Justiça Militar Estadual. Essa Justiça Militar Estadual pode ter um Tribunal de Justiça Militar, separado do Tribunal de Justiça do Estado. Mas só existe em 3 estados: São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas. Aqui no Paraná nós não temos justiça estadual separada. O que nós temos é uma vara da Auditoria Militar, que fica em Curitiba, e os recursos dessa vara vão para o Tribunal de Justiça, que são julgados por uma Câmara Criminal especializada. E depois vão ao STJ comum. Lá no Rio Grande do Sul, lá em São Paulo e lá em Minas, eu tenho uma justiça militar separada da justiça comum. Então eu posso ter uma justiça comum e na justiça comum estadual eu posso ter uma especialização, um ramo especial. Então é bem fácil, né? E o CNJ que está aqui voando para fora, porque o CNJ, ele administrativamente, todos os órgãos são subordinados a ele, menos o STF, mas ele não é um órgão de natureza jurisdicional. Então, o CNJ não tem competência. O CNJ tem atribuição. Ainda que a Constituição fala compete ao CNJ, onde diz compete, leia-se atribuição. Porque nós vamos trabalhar com competência dentro do critério técnico, que é divisão da jurisdição. Então, quem não tem jurisdição não tem competência. Tem atribuição. Então, por isso que não se fala em conflito de competência entre 2 membros do Ministério Público, mas conflito de atribuição. Bom, isso aqui é só para vocês entenderem como é fácil. Para a gente identificar a competência de um juiz no processo civil, para chegar do abstrato, eu tenho uma coisa que eu costumo usar, que está lá no Mateus, eu botei essa madrugada,
que é a escada da competência. Vocês vão ter que, em tese, fazer isso toda vez que vocês forem decidir sobre a competência jurisdicional. Tá lá no Mateus, lá com os Minions subindo a escadinha. Se vocês não entenderem alguma coisa com os Minions, e se alguém não gosta dos Minions, também abandona, porque nenhuma pessoa no mundo pode não gostar dos Minions. Tem como? Não tem como. Pensei no Hobbit também. Quem não gosta de um Hobbit também, pode ir embora. E quem não gosta do R2-D2 também, por favor, saia da minha sala de aula. Bom, a primeira questão que nós vamos, na escada, o primeiro degrau que nós vamos tomar, é saber qual justiça vai se aplicar. Se é a justiça brasileira ou se é a justiça estrangeira. Para isso, eu vou ter que olhar os artigos 16 a 41 do Código. E a primeira pergunta que eu faço nessa escada é a seguinte: a ação pode ser proposta no Brasil? Tudo eu vou fazer com perguntas. Sempre a pergunta. A primeira pergunta que eu vou fazer: a ação pode ser proposta no Brasil? Aí bota um outro tópicozinho abaixo. Limites da jurisdição nacional. Limites da jurisdição nacional. Nem todos os conflitos de interesses podem ser submetidos à justiça brasileira. A justiça brasileira, o poder judiciário brasileiro, e aqui eu falo como entidade estatal, ele não vai querer resolver todos os conflitos. Primeiro critério para definir isso é o critério de eficiência. É o primeiro critério. De que me adianta julgar na justiça brasileira a ação envolvendo o Joãozinho e o Pedrinho que bateram o carro deles na Itália? Mesmo que os dois sejam brasileiros, de que me adianta se os dois moram na Itália? Eu vou poder executar essa sentença na Itália? Não. Eu vou poder penhorar os bens do João na Itália? Eu vou poder fazer busca e apreensão? Eu vou poder fazer uma perícia na Itália? Mandar um perito de avião lá, descer e olhar o carro? Não. Então, o primeiro critério é o critério de eficiência. O Brasil só vai julgar conflitos em que ele efetivamente possa aplicar a norma brasileira. Primeiro código aqui. Presta teu código, Cláudio, só um minutinho. Aqui. Bom, em compensação, eu vou ter outros casos em que somente a justiça brasileira vai ser competente para julgar. Esses casos eu vou chamar de competência exclusiva. Que é o artigo 23. Nesses casos, nos casos de competência exclusiva, só a justiça brasileira pode julgar.
E eventual sentença proferida no exterior não pode ser homologada perante o STJ. Não pode ser homologada, sentença estrangeira não pode ser homologada pelo STJ. São 3 hipóteses em que eu não admito o exercício da jurisdição internacional, jurisdição de outro país. Primeiro, ações relativas a imóveis situados no Brasil. Se o imóvel está situado no Brasil, somente a justiça brasileira vai ter competência para julgar. Bom, então como é que eu vou decidir se a justiça brasileira é competente? Simples, eu vou olhar o artigo 23, primeiramente. É ação relativa a imóvel no Brasil. Bom, eu sei que eu vou propor ação aqui. Não preciso ir no Paraguai propor ação. Segunda hipótese. Matéria de sucessão hereditária. Que tiver bens no Brasil. Matéria de sucessão hereditária quando existirem bens no Brasil. O sujeito morreu na França. Os filhos são franceses. A esposa é francesa. Mas ele tinha um Fiat 147 no Brasil. O inventário do Fiat 147 tem que ser realizado no Brasil. Não adianta ele fazer o procedimento de inventário na França, dividir o Fiat e entrar no Brasil com pedido de execução, de homologação dessa sentença, que não vai produzir efeito. A terceira hipótese é divórcio, separação judicial ou dissolução em ação de divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável em relação à partilha dos bens situados no Brasil. Em relação à partilha dos bens situados no Brasil. Não é o divórcio, não é a dissolução, não é a separação. Isso pode fazer no estrangeiro. Isso pode fazer no estrangeiro. O que precisa é exclusivamente fazer aqui a partilha. Então, por exemplo, já teve caso no STJ que o STJ recusou homologar a sentença estrangeira na parte que dizia respeito à partilha. Então o casal se divorciou lá na Itália e tentou homologar a sentença no Brasil. O STJ homologa o divórcio, mas não homologa a partilha. A partilha tem que ser feita no Brasil. Bom, nestes 3 casos, eu já escolhi qual a justiça que eu vou adotar. É a justiça brasileira. Por quê? Ela tem competência exclusiva. Isso quer dizer que a sentença proferida no estrangeiro em relação a essas hipóteses não produz qualquer efeito no Brasil. Nem pode ser homologada. Só que eu tenho hipóteses, que é o artigo 22, que é a chamada competência concorrente. Que é o artigo 21 e 22 do Código. Vejam que lá no 23 eu tenho assim, com exclusão de qualquer outra. Aqui eu não tenho a regra da exclusão. Aqui a ação pode ser proposta tanto aqui quanto no exterior. Primeira hipótese. Réu domiciliado no Brasil. E aqui se inclui réu domiciliado no Brasil. Se considera domicílio a existência de filial no Brasil. A segunda hipótese é quando a obrigação tenha de ser cumprida no Brasil. Ou o fato tenha ocorrido no Brasil. Então imagine o seguinte.
Tu tá lá em Cidade do Leste, fosse fazer umas comprinhas básicas, ali 2 horas de ponte, mais 2 horas para achar o teu estacionamento, achou. Não sei que tu vá nos shoppings que tem estacionamento. Na saída, mais 2 horas de fila. 2 horas de fila, e no meio da... E aquele pessoal, aqueles taxistas Cidade do Leste, conhecidos pela sua fidalguia e educação no trânsito, não é como se o sujeito fosse enfiando o carro. E aí tu vê uma coisa... Eles já deixam claro, os taxistas de Cidade do Leste, que eles vão te bater. Porque tu não vê carro, táxi de Cidade do Leste, que não tem a marca de batida. Então o cara tá vindo ali, tu vê o carro do cara com umas 4 marcas. Esse é um cara que é para parar, para deixar ele entrar. Porque ele já mostrou que ele não tem preocupação em andar com o carro todo batido. Mas vamos supor que tu não tá acostumado com Cidade do Leste e tu quer fazer aquela coisa que o brasileiro sempre faz, né? Tipo assim, não, eu estou na fila. A fila é minha. Ninguém entra na minha frente. Se tentar entrar, eu vou dar uma aceleradinha, colar no cara de trás e vou fechar o cara. O sujeito faz isso, pista molhada, ele escapa do taxista paraguai e bate no carro da frente. Tá. O carro da frente é um paraguai, obviamente. Essa ação, o Paraguai tem 2 opções. Ele pode propor ação no Paraguai? Pode. O que vai acontecer? O Paraguai vai pedir uma carta rogatória, pedir auxílio direto, para citar aqui, vai ter que fazer isso para cada ato executivo. Ou o sujeito pode vir atravessar a ponte, contratar um advogado brasileiro e processar, ou usar o juizado e processar o sujeito aonde? No Brasil. Por quê? Porque o réu é domiciliado no Brasil. Mas pode ser o contrário também. Um paraguaio bata num brasileiro. E aí onde é que eu vou processá-lo? Ele mora em Cidade do Leste. Eu posso processar ele no Paraguai? Tem que ver a legislação processual paraguaia. A princípio posso. Mas eu não estou a fim de pesquisar o Código de Processo Civil paraguaio. Eu vou processar ele aqui. Posso? Posso, porque mesmo o réu sendo estrangeiro, o fato ocorreu no Brasil. Então, nas hipóteses do artigo 22, 21, eu não preciso, eu posso ajuizar a ação tanto aqui quanto lá. Aí, se o Paraguai me processar lá, no Paraguai, ele pode executar no Brasil? Pode, se ele homologar a sentença estrangeira no STJ, essa sentença pode produzir efeitos no Brasil. O artigo 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira julgar e processar. Primeiro, ação de alimentos, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Segundo, o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Isso aqui já tinha previsão no tratado que o Brasil assina em relação à prestação de alimentos, mas ficou mais claro no novo código. Então o sujeito é um americano, vem aqui passar o carnaval e tem um filho com uma pessoa. Ela pode entrar com ação de alimentos no Brasil? Pode. Ah, mas ele mora nos Estados Unidos. Não tem problema. Ela pode entrar com ação de alimentos nos Estados Unidos? Pode. E se ela entrar com ação de alimentos nos Estados Unidos e lá foi condenada a prestar alimentos e ela quer executar agora os bens que ele tem aqui, ela pode? Pode, desde que ela homologue a sentença estrangeira. Pode. Então, estão entendendo isso? Tá. Segunda. Decorrentes de relação de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Essa aqui é uma inovação legal. Já tinha essa previsão genérica no 101 do Código de Defesa do Consumidor, mas ficou mais claro aqui. Quando é que isso se aplica? Principalmente para todo o resto do Brasil. Para todo o resto do Brasil se aplica geralmente ao comércio eletrônico, né? O sujeito compra no AliExpress, o sujeito compra no Alibaba. Aí o sujeito compra aquele tablet, aquele iPhone 7S por R$199. Chega aqui, liga o iPhone e começa a rodar ali. Android. Esse iOS está um pouquinho diferente. Aí aparece ali Google, a Play Store. Tá meio estranho esse iOS. Aí o cara vai processar a empresa.
A Alibaba é na China. Ele vai ter que ir até a China? Não, ele vai processar no Brasil. Eu falo isso em todo o resto do Brasil, porque em Foz, a gente não precisa comprar na China para comprar um negócio. É só atravessar a ponte e comprar numa loja no Paraguai. E assim, o pessoal fala muito mal do Paraguai, mas a gente compra, tem muito. O pessoal acha que o Paraguai é só camelô. Aí chegam os conhecidos, eu levo para conhecer o shopping em Paris, ali os caras. Nossa! Não é só camelô que tem no Paraguai. Tem bastante coisa legal. Vocês já foram nas ruínas jesuítas de Encarnação? É muito melhor, são mais legais que as da Argentina, que é San Ignacio Mini. O Paraguai é um país bem legal. Mas tu vai lá no Paraguai, compra o teu celular numa das lojas boas e o celular dá problema. Como pode dar problema aqui no Brasil. Tu pode processar no Paraguai? Pode. Mas tu prefere processar no Brasil. Gente, lembre-se, eu estou dizendo, a gente está falando em competência. E na admissibilidade da propositura da demanda perante a Justiça Nacional. É isso que eu estou falando. Como eu vou citar o sujeito? Carta rogatória ou cooperação jurídica auxílio direto. Como eu vou executar isso? Vou ter que pedir homologação de sentença estrangeira lá no Paraguai ou lá na China. Mas a questão é se tu pode ou não ajuizar a ação. No caso dos alimentos, na hipótese do sujeito ter patrimônio, é relativamente fácil, né? O objetivo é esse. Tu está executando os alimentos, o sujeito tem uma fazenda aqui no Brasil, tu vai citar o cara nos Estados Unidos por carta rogatória e depois, na sentença de procedência, tu vai executar a propriedade que ele tem aqui. Então, nesse momento, o que nós estamos analisando é a admissibilidade da ação. Como essa ação vai se processar, se vale a pena ajuizar ou não, são outros 500. E o terceiro é quando as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. Imagine o seguinte, a pessoa vai numa viagem exterior, compra um plano de férias. O plano de férias lá custa por mês $400 por mês a mensalidade. A pessoa compra o plano de férias, esse plano de férias, quando ela compra o dólar está R$ 2,02. Quando ela volta das férias, paga 2,02, 2,10. Um belo dia essa pessoa acorda, o dólar foi para 4,50. 4,60. A pessoa fez o contrato no México. E contrato regido pela legislação mexicana. Só que a empresa aceitou receber o pagamento via débito no cartão de crédito nacional no Brasil. Quando a pessoa for processar para resolver esse contrato, alegando teoria da imprevisão, ela pode ajuizar na Justiça Brasileira? Pode, porque ao aceitar receber em reais dentro do Brasil, ela tacitamente se submete à jurisdição brasileira. Então eu tenho mais uma hipótese. Tá? Então, mesmo que essa empresa não tenha filial no Brasil, o que acontece é que às vezes acontece no Paraguai com ar-condicionado. Vocês nunca viram? A empresa assim, temos assistência técnica no Brasil. Se o sujeito vem prestar assistência técnica no Brasil, ele se submete à jurisdição nacional, porque ele está prestando uma parcela do serviço no Brasil. Eu posso processá-lo no Paraguai? Posso, nada me impede de fazer isso. Agora, eu posso preferir processar no Brasil e adotar o meio mais doloroso da jurisdição interna. Porque no primeiro momento é mais fácil, mas depois, no momento da execução, da materialização dessa sentença, eu vou ter que fazer tudo por carta rogatória ou homologar a sentença estrangeira perante a autoridade paraguaia. Deixa eu ver aqui o que tem os artigos. Beleza. Ação proposta com base na competência concorrente vai induzir litispendência? O que vocês acham? A ação pode ser proposta no exterior e no Brasil? Não, vai ter litispendência? Por exemplo, por que não tem litispendência?
Porque eu vou precisar da homologação da sentença estrangeira. Então não tem problema, eu tô com a ação aqui no Brasil e ele ajuizou a mesma ação no Paraguai. Vai ter litispendência? Não. Por quê? Porque a sentença dele vai valer no Paraguai, a minha vale no Brasil. Para dele valer aqui, o que ele tem que fazer? Submeter ao procedimento de homologação de sentença estrangeira. Por isso que não vai haver a indução à litispendência. O artigo 25, ele vai permitir que as partes excluam a competência jurisdicional brasileira. Vai permitir a cláusula de foro de eleição internacional. 25. Cláusula de foro de eleição internacional. O que eu tinha no 25? O que eu passei a ter no 25? Obviamente, primeiro pergunta eu faço a vocês. Essa cláusula de foro de eleição internacional se aplica aos casos de competência exclusiva da justiça brasileira? Não. Por quê? Porque quem diz que é competência exclusiva é a lei. As partes podem afastar norma imperativa por contrato? Não. Ótimo. Então é só nas causas de competência concorrente. As partes podem optar por não submeter o processo à jurisdição brasileira e escolher uma justiça que não precisa ser, pode ser a brasileira ou pode ser a justiça de um outro país, não necessariamente o país de nenhuma das partes. O que o artigo 25 faz é tornar, afirmar que a justiça brasileira tem de respeitar essa cláusula. Só que, como todo foro de eleição, essa cláusula é de competência relativa. Por isso que a parte final do artigo 25 fala, desde que arguida na contestação. Se o réu não arguir na contestação a cláusula de foro de eleição internacional, a competência se prorroga. Gente, eu estou partindo de uma premissa básica de vocês viram teoria geral do processo e sabem a diferença entre competência absoluta e relativa. Prorroga-se a competência. Ou seja, vai ficar aqui. As partes pensam, isso aqui não vai acontecer, isso obviamente não vai acontecer no contrato envolvendo o Joaquinzinho e o Pedrinho, porque bateram um carro do outro. Isso vai envolver grandes contratos. Então tu imagina o seguinte, tu faz um contrato de compra e venda de milho, ou de compra e venda de carne, que agora está em moda. Também. Sempre. Compra e venda de carne. 10 bilhões de dólares o contrato. Tu vai querer submeter a justiça do Brasil, que tem 100 milhões de processos? Ou tu vai querer submeter a justiça da, sei lá, da Noruega, que tem 5 milhões de processos? Nem isso deve ter na Noruega, deve ter uns 500 mil processos. E tem um sistema de justiça considerado mais independente do mundo. Tu pode escolher. Se a Noruega aceita que as partes submetam a causa lá, que bom para vocês. Querem ser julgados fora do Brasil? Vai. Agora, como é uma cláusula de competência relativa, tem que ser arguida. Se não for arguida, ela se prorroga. Como foro de eleição normal. É que o Código supre uma deficiência da legislação antiga que não previa essa possibilidade. Bom, então com isso, nós já subimos 2 degraus. Porque, primeiro, eu já fiz a primeira pergunta. A ação pode ser proposta na justiça brasileira? Sim.
Segunda pergunta, a ação somente pode ser proposta na justiça brasileira ou pode ser proposta na justiça de outro país? Qualquer uma das duas, eu vou subir mais um degrau. E agora eu vou... Bom, eu já sei que eu estou na justiça brasileira. Seja exclusiva, seja concorrente. Não importa. O que eu sei é que não é competência exclusiva de uma justiça internacional. Se enquadrou no 23 ou se enquadrou no 21 e no 22, é competência da justiça nacional. Ou tem a cláusula de foro de eleição, que as partes escolheram a justiça brasileira também. Agora eu vou subir mais um degrau nessa escada e eu vou fazer a seguinte pergunta. Em qual justiça será proposta a minha ação? Em qual justiça será proposta a minha ação? Agora eu vou fixar a competência de jurisdição. Eu vou fixar a competência de jurisdição. Por que essa é a mais importante? Principalmente, talvez não a mais, mas uma das mais importantes. Porque essa competência de jurisdição, ela é o quê? Absoluta. Se eu errar a justiça, o juiz vai mandar para a justiça errada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, nesse momento eu vou definir qual é o ramo do Poder Judiciário competente para apreciar aquela demanda. Se a justiça comum, federal ou estadual, ou uma das justiças especializadas. Ou uma das justiças especializadas. Militar, trabalhista e eleitoral. Essa é a parte fácil. Quase. Por quê? A competência da justiça comum, ela é residual. A competência da justiça comum, ela é residual. O que não for de competência das justiças especializadas será de competência da justiça comum. Então a gente vai botar uma observação em relação à justiça federal. Então como é que eu vou saber? Eu vou ter que saber as competências das justiças especializadas. Por isso que você está na teoria geral do processo, competência de cada uma delas. Então vamos pegar ali, o autor, João. Alguém me diz aí um fato. Chuta, ajudem, gente. Acidente de carro. Beleza. Um acidente, vamos botar aqui. Foi um acidente. Tudo bem, acidente? Pode ser acidente de carro. Bom, aí eu vou ter que qualificar esse acidente. Esse acidente foi um acidente de deslocamento ao local de trabalho? O que vocês acham? Pode ser? Então foi. Se é um acidente no deslocamento para o local de trabalho, é um acidente em itinerary. E o João está dizendo que ele só sofreu o acidente porque o empregador dele exige que ele chegue no mínimo 1 hora antes para marcar o cartão. Essa ação vai para onde? Justiça do Trabalho, porque compete à Justiça do Trabalho julgar as ações envolvendo acidentes do trabalho. Bom, não é um acidente do trabalho, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 114. Se enquadra em alguma das hipóteses de competência da Justiça Eleitoral? Não.
Se enquadra em alguma das competências da justiça militar? Vamos ver. João é policial militar? Tá, vamos supor que João fosse policial militar. João é um policial militar que estava dirigindo embriagado e bateu com o carro no carro do coronel, dentro da guarnição, dentro do quartel. E ele respondeu um formulário de apuração de transgressão disciplinar em que ele foi sancionado com pena de 3 dias de detenção, de reclusão, preso lá no quartel. E ele entrou com uma ação para anular. A ação vai para a justiça militar. Mas se o Pedro não é um militar, se a matéria não é eleitoral nem é trabalhista, caiu para a competência da onde? Da justiça comum. Aí o que eu vou fazer é uma observação. A justiça federal também é justiça comum. Só que ele é uma justiça comum com competência em razão da matéria e em razão da pessoa pré-delimitada na Constituição. Então, eu vou ter que analisar se João bateu num veículo de propriedade da União. E aí a União processou o João para o ressarcimento. Onde é que essa ação tramita? Na Justiça Federal. Se João atropelou um policial militar, um policial rodoviário federal, e a União está cobrando o prejuízo que ele causou ao serviço. Competência da Justiça Federal. Não sendo competência da Justiça Comum Federal, aí sim, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do artigo 109, aí vai cair para onde? Para a Justiça Comum Estadual, que é efetivamente residual. Então a pergunta que vocês precisam fazer é essa linha. Primeiro, exclui as competências das justiças especializadas. Excluiu o trabalhista, excluiu o eleitoral, excluiu o militar. Sobrou a justiça comum. Bom, na justiça comum, a federal, ela é uma justiça comum com competência pré-determinada, que é o artigo 109 da Constituição. Se não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 109, vai cair na justiça comum estadual. Mas cuidem o fato de que a justiça federal não é justiça especializada. Ela é justiça comum. O que eu vou ter é uma competência específica em razão da matéria ou em razão da pessoa. Se o réu for a União, empresa pública ou autarquia e fundação de direito público, será administradas pela União, titularidade da União, será competência da Justiça Federal. Razão da pessoa. E algumas outras vai ser em razão da matéria. Bom, eu já sei, então a pergunta é, em qual justiça eu vou promover essa ação? Já sei qual é a justiça. Já sei. Entrei com a ação. Primeiro, compete à justiça brasileira. Segundo, compete à justiça brasileira com concorrência com a estrangeira. Terceiro, compete à justiça federal? Não. Compete à justiça do trabalho? Não. Compete à justiça eleitoral? Não. Compete à justiça federal? À justiça militar? Não. Justiça comum. Qual das justiças comuns? Eu vou ver. Enquadrei no 109? Não. Comum estadual. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Eu vou subir mais um degrau na escada. Eu vou perguntar, em que juízo, aí ponho entre parênteses, comarca ou subseção judiciária, fecha parênteses, em que juízo, entre parênteses, comarca ou subseção judiciária, eu irei propor a ação. Aqui é a competência de foro. Eu escolhi qual justiça. Eu cheguei à conclusão de que o processo era proposto na Justiça Comum Estadual. Bom, a Justiça Comum Estadual do Paraná
tem quantas comarcas? 105. Qual delas eu vou propor ação? Quando vocês abrirem o Projude lá para distribuir a demanda, vai aparecer distribuir, eu acho. Eu acho que eu não sei, porque são layouts diferentes do juízo do advogado. Cláudia, tu que sabe. Aparece ali, tu encaminha, tu escolhe a comarca, né? Aparece todas as comarcas, né? Todas as 104 comarcas. Tu tem 104 comarcas, tu pode fazer assim. Aqui. Às vezes acontece, cara, fazer isso. Às vezes acontece, pega aleatório. Não, nunca é aleatório, mas aparentemente é aleatório. Sabe? Às vezes o autor mora em Minas, a agência do banco é em São Paulo, a ação é proposta em Foz do Iguaçu. Por quê? Porque o advogado é de Foz do Iguaçu. Então ele propõe aqui que é mais prático para ele. Mas esse critério não tem previsão legal. Então é o seguinte, eu vou escolher agora qual dessas comarcas que eu vou propor ação. Como é que eu vou fazer isso? Isso é que a gente vai ver aos poucos durante o transcorrer da aula. E aí eu vou ter os critérios, competência territorial, competência funcional, tudo bem. Do critério, regra geral é o domicílio do réu. Depois a gente vai ver que tem exceções dessa regra. Identifiquei qual o foro que eu vou propor. Qual o juízo que eu vou propor. Onde? Em qual das unidades de divisão judiciária eu vou propor essa ação. Essa competência de foro, ela é absoluta ou ela é relativa? Como regra, relativa. Trata-se de competência relativa. A competência de jurisdição é o quê? Absoluta. Então, essa aqui de foro, se não for excepcionada, se o réu em contestação não arguir exceção de incompetência, o que acontece com ela? Prorroga. Prorroga. Bom, eu identifiquei qual o juízo que eu vou propor, qual o foro que eu vou propor. Competência de foro. Agora eu vou identificar vou subir mais um degrau na escada para identificar qual juízo eu vou propor. É o que aparece na tela do Projude, né, Cláudia? Primeiro, comarca de Foz do Iguaçu. Aí vai abrir comarca de Foz do Iguaçu, vai abrir ali. Qual vara eu vou propor a ação? Exatamente. Esse critério é definido pela Lei de Organização Judiciária. Te avisa? Que bom. Bom seria. Então, olha aqui, eu cheguei ao juízo competente. Aí eu vou ter, gente, isso aqui é só para vocês entenderem como chega o processo. Cada uma dessas escadas, nós vamos ver nas aulas seguintes, especificamente. Só para vocês entenderem como é o processo para chegar à competência. Por que a gente vai não ver isolado? A gente vê primeiro no plano geral, depois a gente vai ver no plano individual. Cada uma dessas, para vocês não enlouquecerem. Vocês chegaram no último degrau. Último degrau. Eu tenho que identificar qual é o juízo, qual a vara competente. E quais são os critérios? Eu vou ter que analisar se essa vara ela tem competência em razão da matéria. Se a vara tem competência em razão da matéria. Exemplo. Vocês começaram lá do primeiro degrau. Vocês estão com a petição chegou do zero. Vamos imaginar, chegou a Lupita no escritório de vocês e disse o seguinte: doutora, meu pai mora no Paraguai e eu quero cobrar alimentos dele. Opa, jurisdição, mas ele tem bens no Brasil. Olha, ele tem aqui uma loja aqui no Brasil. Opa, jurisdição concorrente? É a justiça brasileira. Bom, segundo passo que tu vai olhar quando tu for montar a tua petição. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui tudo é para vocês botarem a primeira linha da petição inicial de vocês. Aquele excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, é isso aqui. O sujeito erra na OAB porque não consegue fazer essa escada. Já começa com a petição. Imagina quando tu começa com a petição errada. Primeira linha.
como o examinador vai ler depois. Só que tudo para fazer a primeira linha. Tu foi lá, jurisdição concorrente. Opa, já posso botar excelentíssimo doutor, que é no Brasil. Bom, vou decidir qual a justiça competente. É uma ação de alimentos? É matéria trabalhista? Não. É matéria eleitoral? É matéria militar? Não. Beleza, justiça comum. É matéria de competência federal? Não. Então eu já sei qual juiz que eu vou colocar. Ó. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito. Ainda que o código fala que tu bota o juízo, né? Mas tudo bem, para vocês usarem a regra prática e de costume no Brasil. Excelentíssimo juiz de direito. Olha só. Tudo isso para chegar até aqui. Agora, segundo o degrau que vocês subiram, que é a competência de foro. De qual comarca? Escolhi a comarca. Pelos critérios que a gente vai ver depois. Comarca de Foz do Iguaçu, que é onde ele tem a lojinha, ou onde mora o autor, o alimentando. Comarca de Foz do Iguaçu. Agora o que eu tenho que escolher? Em qual vara eu vou protocolar essa petição? Competência e razão da matéria. Que vara eu vou protocolar essa ação de alimentos? Vara. Eu vou direcionar a vara de família. Então, cheguei ao juízo ainda? Já cheguei ao juízo competente? Ainda não. Por quê? Porque aqui em Foz eu tenho 2 varas de família. Então eu não vou direcionar nem a primeira nem a segunda. Eu só vou direcionar o juízo da vara de família. E o critério será definido por distribuição. Eu vou sortear entre qual dos 2 juízes vai ficar. Mas até ali eu já cheguei ao que eu quero. Quando eu consigo identificar a vara, qual é o critério? Primeiro, em razão da matéria. Então, se eu vou entrar com uma ação contra o município de Foz do Iguaçu, ou essa ação vai entrar na vara da Fazenda Pública ou no juizado especial da Fazenda Pública. A gente vai ver o critério definidor, que é o valor da causa. Valor da causa acima de 60 salários mínimos. Competência do juizado da vara da Fazenda Pública. Já está ali, ó. Vara da Fazenda Pública. Temos 2. Qual o critério? Distribuição. Tu vai entrar com uma ação de guarda, discutindo naquela situação de risco. Competência, vara da Infância e Juventude. Só tem uma. É para lá que tu direciona. Quando vocês conseguiram identificar qual o juízo competente, vocês dão um pulinho e chegaram ao último degrau e já sabem aonde vão protocolar a petição de vocês. Se vocês fizerem errado um passo, especialmente os passos da competência absoluta, que risco vocês correm? Que nem jogo de tabuleiro. O que acontece quando tu cai na casa errada? Geralmente jogo de tabuleiro. Tu volta tantas casas, não é? É isso que acontece com o processo quando tu erra uma dessas cláusulas. Se tu errar o degrau da jurisdição, tu corre o risco de estar lá em cima, todo feliz, faceiro, comemorando, que descobriu a competência, e o juiz olhar assim: esse processo compete à Justiça do Trabalho. Voltem à Justiça do Trabalho. E aí tu imagina quando o juiz que faz isso é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Que diz: desculpa, todas as 8 audiências que tu fez, volta e começa tudo de novo. O juiz pode aproveitar os atos instrutórios, obviamente, sem problema nenhum. Mas, e se ele não quiser aproveitar? Pode mandar fazer tudo de novo. É bom perder uma aulinha para entender a subir essa escadinha, para evitar tropeçar? Especialmente em relação quando é competência absoluta. Especialmente quando é competência absoluta. Até hoje, em pleno século, vai fazer 2 anos da vigência plena da lei do juizado especial da Fazenda Pública. Até hoje eu ainda mando processo para o juizado. Porque é competência absoluta. O sujeito vai lá, ação de cobrança, a prefeitura bateu no meu carro, valor do dano, R$500. Entra na vara da Fazenda. Às vezes paga custas. Aí eu digo: não, tem que ir para o juizado. Aí chega no juizado, não tem custas. Aí a parte tem que pedir o ressarcimento das custas lá para o Funjus. Por quê? Porque saiu antes da aula de competência. Depois não chorem. Tá bom, pessoal? Esse degrauzinho já está no Mateus. Na aula que vem nós vamos começar a estudar cada um desses degraus especificamente. Aí nós vamos estudar competência, tirando o primeiro que a gente estudou hoje, né, que foi a competência da justiça, todos os outros a gente vai estudar um por um. Eu só quero que vocês entendam por hoje
que é um processo de identificar. Em alguns casos vai ser relativamente simples. Ações de família é relativamente simples. Tu já sabe que ação de alimentos, tu sabe que tu vai... Algumas outras são mais complexas. Ação de guarda. Ação de guarda pode ser tanto de competência da vara de família, quanto de competência da vara da infância e juventude. Ação envolvendo entidade pública federal, por exemplo. Se for empresa pública, Justiça Federal. Se for sociedade de economia mista, Justiça Estadual. Aí, se for Justiça Estadual, pode entrar no Juizado Especial Cível. E se for uma sociedade de economia mista federal, entra na vara cível. Se for uma sociedade de economia mista estadual, entra na vara da Fazenda Pública. O Banco do Brasil tramita na vara cível. Sanepar, que é uma entidade, sociedade de economia mista, tramita na vara da Fazenda. A gente vai ver isso com calma nas próximas aulas. Tá bom, pessoal?